Como é que Como você tá? vai? Ah, eu tô ótima, super feliz com essa oportunidade. Tem tanto tempo que a gente não se fala, né? Pois é, Eu desde que o falei, Tuca desmamou. é, foi. Acho que foi desde que ele desmamou. Eu acho que desde quando ele fez um aninho, alguma É, coisa que a gente se falou. E eu falei, o tempo tá voando. E eu fiquei super feliz. Eu vi que você tá fazendo várias lives. Fico muito feliz porque é um assunto, Kelly, que faz a diferença na vida das pessoas, né? E é é, de utilidade pública esse assunto que a gente vai falar aqui. com certeza, porque eu percebo isso, porque essa questão de alimentação, principalmente das crianças, ela foi mudando muito ao longo dos anos. Muitas coisas eram indicadas num determinado momento, elas passaram de ser indicadas, e aí a gente, eu que tenho filhos em três momentos diferentes na vida, Três gerações. É, acompanhei bem muitas mudanças. Por exemplo, quando a Suzana nasceu, eles já botavam logo aquela geleia de mocotó super adoçada para criança com biscoito maisena, amassava com uma mão e vai para dentro. Agora isso não se aplica. Nem o suquinho na mamadeira mais a gente faz, Por né? Até exemplo, pouco tempo atrás no Vitor, por exemplo, deve ter sido orientado a dar o suquinho. suquinho de laranja, É, suquinho de frutas e assim, e tudo isso mudou. mudou. Mas assim, aí tem gente que acha que é mimimi, Uhum. né? Explica para as pessoas por que não é um mimimi. Então, muito bom a gente começar por aí. O que a gente sabe da ciência hoje, Kelly? Que, assim, desde 2008 surgiu na maior revista científica do mundo um termo que chama primeiros 1000 dias. Esses primeiros 1000 dias, compreendem desde a fecundação, o momento que a mulher engravidou, até essa criança completar 2 anos. No meu livro, no meu terceiro livro, um livro de nutrição materno-infantil, eu falo 1100 dias, porque hoje a gente sabe que o ideal é a gente preparar para engravidar. O ideal é que a gente tenha um estilo de vida saudável, porque o que a ciência mostra, Kelly? Que tudo que a gente faz ao longo da nossa vida repercute nesse momento dessa gestação. A gestação é um momento ouro do desenvolvimento humano, da fecundação até esses 2 anos. É só a gente parar para pensar assim, que o bebê fecundou, ele é uma célula única. Com 2 anos, ele tem o perímetro cefálico quase do tamanho da idade adulta, ou seja, mas nunca mais em toda a vida dele ele vai ganhar peso, crescer tão rápido, fazer todas as conexões cerebrais como se faz nesse período. Então, desde então, não que antes não fosse assim, na verdade, esses cuidados eram para ser os mesmos sempre, mas a ciência foi evoluindo e a forma da gente entender essa parte pediátrica também foi evoluindo. E aí surgiu a obesidade, né? Porque o que a gente tem visto hoje? Até há tempos atrás a gente se preocupava muito mais com a desnutrição. Hoje a gente se preocupa muito mais com a obesidade, porque estatisticamente é muito mais prevalente, a metade da população. Né? Uhum. Então, está com excesso de peso. Então, assim, em muitos lugares. Então, o que a gente foi vendo? Que tinha alguma coisa lá atrás acontecendo que foi fazendo as coisas dando errado aqui, sabe? Então, o que está acontecendo? E aí a gente começou a perceber que a ciência mostrou que qualquer carência nutricional ou qualquer excesso que você tem nesse período dos 1000 dias vai ter repercussão na saúde desse indivíduo por toda a vida. E aquilo que acontece na gestação vai ter repercussões por até 3 gerações. Por Oi, quê? Olha como é grave, como é sério isso. Não é? É impactante. mesmo. Isso não sou eu que estou falando, isso é ciência. As maiores revistas já publicaram isso com artigos muito bem documentados. Porque assim, ó, o espermatozoide entrou, fecundou. Ele começa a ser gerada essa primeira célula. E Uhum. aí, essa célula, esse ambiente, Kelly, que tem no útero dessa mãe, ele reflete o estado nutricional materno. E o gameta Sempre masculino materno. A questão tem paterna não, nesse caso, não influencia tanto. a partir da fecundação é a questão materna, mas até Ah, a fecundação é o espermatozoide. Então, 72 dias, que é o tempo de vida que esse espermatozoide ele é fabricado, vamos dizer assim, pronto, tudo que tá. acontece na vida inteira desse homem vai ter reflexo no DNA do espermatozoide dele. Então, Uhum. ele traz a vida dele na fecundação. A partir dali, esse bebê vai estar dentro desse corpo da mãe. Então, é o estilo de vida dela com o impacto direto. É muito forte isso, porque vamos dizer que essa mãe tem carência nutricional porque ela só come porcaria. Ou porque ela teve uma malformação, alguma coisa ali no cordão, ou porque ela é fumante, por exemplo, e passa menos nutriente para o bebê, por uma série de motivos. Vamos dizer que essa mãe tem uma carência. Esse corpo desse bebê que está em formação ali, na verdade, o DNA desse bebê, ele entende que o ambiente é hostil, ele não está preparado para essa carência. Então, ele começa a fazer modificações epigenéticas para poder se adaptar. Por isso que passa por pelo menos 3 gerações, porque ele entende assim, ó, se meu DNA precisou se adaptar, ele não estava preparado para isso, eu já vou transmitir isso para os meus descendentes, porque daí eles não vão ter esse sofrimento que eu tive.
Entendi. Popularmente é mais ou menos falando isso. E aí, como aumentou muito, muitas doenças, eu tenho crianças com 7, 8 anos no consultório, Kelly, com síndrome metabólica, com gordura no fígado, com diabetes já tipo Como é 2. que pode, né, as crianças desenvolverem isso tão cedo? Então é por esse histórico alimentar dos pais e das outras gerações. Exatamente. Nós costumamos falar que a gente é fruto daquilo que a nossa avó, a nossa bisavó comeu. É a tal E, carga genética. Por isso que todo mundo pergunta: isso. você tem alguma doença genética, algum parente seu tem diabetes, tudo mais, por conta dessa alimentação que vem lá de trás, né? Porque tem a parte genética, que é isso aí que todo mundo pergunta, mas existe a parte epigenética. Então, o seu DNA, ele vem de resultado da fusão da mãe e do pai. Isso não muda. Você vai ter sempre essa sequência aí nesse DNA. Só que o seu estilo de vida vai colocando radicais nesse DNA, de forma como que ele vai se expressar de uma forma diferente. É por isso que a gente tem hoje crianças com doenças que antigamente só se manifestavam lá nos 60, 70, 80 anos, por exemplo. A gente tem muitas coisas para falar sobre esse assunto, né? Porque ele não é só a alimentação. Ah, você vai comer arroz, você vai comer... Não é só isso. É muito mais do que isso, né? Como ela falou, às vezes quando os pais têm uma qualidade de vida é diferente, é um estilo de vida que eles levam e eles aplicam para os filhos. Como eu disse no início, eu tenho filhos em 3 gerações completamente diferentes. E eu apliquei coisas diferentes para os 3, porque eram coisas que eu acreditava naquele momento, né? Sim. E eu vejo o Arthur com muito mais qualidade alimentar do que a Suzana, principalmente. Enfim, eu não tinha o hábito, por exemplo, dos verdes, das fibras. A gente não tinha esse hábito de todas as refeições ter verduras, legumes, sabe? A tal refeição colorida, sabe? Que é até divertido, as crianças até se divertem quando a gente fala que tem que ter tantas cores. Eles começam a contar as cores e eles já olham e falam, não tem cor aqui. Porque eles são bem aprendem. certinhos. São treinados a isso. A gente é que erra. A gente é que vicia para coisa errada. Mas se a gente começar a doutriná-los certinho, eles vão certinhos. O Arthur adora frutas, adora andar aqui pela rua, pegar as frutas das árvores. A gente tem umas plantações, ele vai lá, ele adora o natural. Já o Vitor, quando olha, ai, que nojo. Eu sei que é culpa minha. É uma somatória de coisas. Você sabe que muito do que eles gostam é reflexo daquilo que a mãe comia na gestação. Por quê? Porque o bebê engole o líquido amniótico. Tem muita gente que não sabe disso. Mas por volta ali de 20 e poucas semanas, ele engole esse líquido. São 2 parâmetros, 16 e 24 semanas. Ele começa a engolir o líquido amniótico e ele começa a sentir o cheiro do líquido, que tem cheiro relacionado àquilo que a mãe come. Por isso que o filho do japonês gosta de comer o que o japonês come. Por isso que o filho do indiano come. Isso é cultural, isso é evolutivo. É para a evolução da espécie, senão a criança não reconheceria. É incrível, né? É muito interessante. É muito interessante. Então, assim, eu brinco com as mães assim, meu filho não comeu jiló, mas você comeu? Então, a gente tem alguns momentos ouros aí. Primeiro que ela come na gestação, porque além de todos os nutrientes, vai desenvolver o hábito. Na vida das crianças. Vai. Na introdução alimentar, principalmente. Depois o aleitamento materno, porque se essa mãe amamenta, a gente espera que ela amamente, porque a criança que é exposta ao sabor do leite materno, o leite materno ele varia de sabor, de acordo com o que a mãe come, de acordo com o estresse, com o período do dia, ele varia de composição. Então, o bebê que é exposto, por exemplo, o bebê da fórmula, que sempre é aquele mesmo sabor, ele não teve essa variação de sabor. Então, o bebê do aleitamento, ele é exposto a essa variação maior. Então, o aleitamento, além de todos os benefícios, em termos de hábito alimentar, ele ajuda muito também. Depois vem a introdução alimentar, que aí tudo a gente está nesses 1000 dias. Depois é o crivo de humano. Rapidinho. Tem um monte de perguntas sobre aleitamento materno. Tem muita gente falando sobre isso. Tem muita gente falando sobre a alimentação durante o leite. Se realmente a questão das cólicas nas crianças estão relacionadas ao leite materno. A alimentação da mãe, no caso, né? Se isso está relacionado mesmo. Já posso responder? Quer que eu responda sobre isso? Vai. Então, eu acho que assim, a questão da cólica é uma certeza que a gente não tem. Então, o que a gente sabe da cólica hoje? Primeiro, existe uma imaturidade desse intestino quando o bebê nasce até por volta de 3 meses. A gente chama de esterogestação, a gente diz assim, que a mulher, teoricamente, era para ela ficar com esse bebê 1 ano na barriga. Mas a gente não tem estrutura para isso. Então, depois que ele nasce, ele leva ainda uns 3 meses para terminar o amadurecimento. O amadurecimento do ser humano, como também de muitos animais, é céfalo-caudal. Então, sempre a maturação, é sempre por isso que ele vai sustentar primeiro o pescocinho, para depois o tronco, para depois sentar. Então, esse intestino que está mais embaixo, ele também demora mais a amadurecer.
Então, existe uma tendência que essa criança tenha uma sensibilidade maior ao intestino. A cólica, Kelly, o que a gente sabe hoje, é que você já deve ter ouvido falar nisso, que você adora estudar essas coisas de saúde, enfim. A gente sabe que a gente carrega trilhões de bactérias no organismo, que a gente chama de microbioma, para as pessoas entenderem, é o que antigamente se falava em flora intestinal. A gente tem 3 vezes mais micro-organismos do que célula humana. Então, esses micro-organismos, eles têm a memória genética deles também, eles têm o DNA deles também. Então, a gente é uma soma desses micro-organismos que a gente carrega. Então, quando eu penso em cólica, eu entendo que uma mulher que tem uma gestação saudável, uma mulher que se prepara para esse parto normal, e se acontecer, ou pelo menos que esse bebê tenha entrado em trabalho de parto, claro que pode ter uma intercorrência, mas o parto natural também ajuda nesse processo. Esse bebê que vai direto para o colo da mãe, porque ele vai ser colonizado com as bactérias da mãe. É tão interessante isso, Kelly, As quando está bactérias chegando... vaginais, elas são importantes do canal vaginal. Super! Não só as vaginais, como desde a nossa boca. O certo é na gestação, quando a gente se prepara para engravidar, inclusive, a gente ir ao dentista antes, porque se você tiver um foco infeccioso, já altera o microbioma do bebê. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o bebê nascia estéril. Hoje a gente sabe que não é. Ele já começa a ser colonizado pelas bactérias da mãe. Por isso que é importante ela ter saúde, por isso que é importante ela comer comida de verdade, ela estar suplementada adequadamente, ela evitar ao máximo as porcarias. Porque tudo isso, se você come um monte de porcaria, um monte de açúcar e um monte de porcaria, você está nutrindo quem? As bactérias ruins, que você queria que morressem. E as boas, que precisam de uma alimentação saudável, da fibra, de comida de verdade, elas vão ficando, vão perdendo esse jogo. Então, o que a gente sabe hoje? Que tudo é para chegar na cólica, porque o que a gente sabe é que esse microbioma tem relação com a cólica. Então, quanto mais saudável essa gestação, quanto mais saudável o parto e tudo, melhor essa questão da cólica. Mas, Kelly, não dá pra gente dizer assim, que não influencia, porque tudo que a mãe come influencia no bebê. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, Eu ontem via mesmo isso atendi. na amamentação. Enquanto eu amamentei os 3, né? Uns mais que outros por vontade própria. E por conta do meu trabalho também, né? O Vitor, eu consegui amamentar até 5, 6 meses, o do meio, né? Porque eu precisava trabalhar e sentia que eu e ele sofríamos muito quando eu viajava. Eu deixava o leite, mas eu sofria por conta do seio, ele sofria com a minha ausência, então a gente precisou resolver isso da melhor forma. Suzana foi a beneficiada do negócio, né? Eu era mais disponível. Primeiro. Então ela mamou quase 2 anos, direto. Que ótimo. Mesmo que no final ela só chupetasse o meu peito, é verdade, né? Mas aquilo foi muito gostoso para nós as duas, né? O Arthur, ele parou em 7 meses, lembra que eu até falei com você? Só algumas questões e tal. Mas assim, eu acho que os 3 mamaram bem e eu sentia que a minha alimentação mudava às vezes a reação dele. Do sono, por exemplo. Um monte de coisa. Só que o Arthur, eu tinha uma vida muito mais saudável. E eu me alimentava muito melhor. Então, isso para ele foi muito mais positivo. A Suzana, por exemplo, sofreu muito de cólica. Né? E eu não tinha uma alimentação tão boa na gestação da Suzana. Não tinha nem conhecimento, vários alimentos que eu não consumia, porque eu não queria. Então, é muito impressionante como isso vai realmente influenciando. Eu costumo falar para as mães assim, de regra, você não tem que ter aquela coisa, não pode isso, não pode aquilo. É alimentação saudável, variada, é muito importante que ela é a mãe que amamenta comer coisas diferentes todos os dias. Ela não pode escolher um alimento saudável, por exemplo, ela adora ovo é super saudável, vou comer 5 ovos num dia para uma mãe que amamenta, não dá. Então você tem que comer de tudo um pouco. E observar os sinais da criança. Então, a princípio, não tem uma dieta do tipo, faz essa dieta que seu bebê não ter cólica. Porque eu recebo no consultório mãe comendo arroz, frango e batata, porque tudo ela tira por causa da cólica. Então, aí são várias coisas. Primeiro, avaliar se é cólica ou se esse bebê não desenvolveu um quadro de alergia à proteína do leite, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar. Agora, o que eu ia falar que eu atendi ontem até uma paciente que eu achei bem interessante é isso. Assim, por exemplo, hoje a gente tem um outro lado. Por exemplo, tem mães que são super saudáveis e comem fibra demais. Muito alho, muita cebola, às vezes suplementa com mix de fibras prebióticas. E essas fibras, elas causam uma fermentação. Então, às vezes, o que na verdade são saudáveis, mas às vezes a mãe não sente porque o intestino dela está adaptado. Mas o bebê que está sendo amamentado, que está nesse período do intestino mais imaturo, ele pode sentir. Então, assim, é não exagerar em nada, é ter uma alimentação saudável. Eu acho que não custa. Se a mãe percebe que quando ela come determinado alimento, ele tem mais sintomas, dela reavaliar.
inserir Sim. mais pontualmente esse alimento e testar, mas não tem uma regra geral. Agora, você E eu, sabe que até o estresse faz isso também, né? A eu acho agitação. que é o momento exato para a gente, de fato, mudar uma alimentação na nossa vida. Porque desde o momento que a gente engravida, a gente entende que a gente tem responsabilidade sobre aquele ser e a gente é capaz de deixar de lado várias coisas por conta do nosso bebê. Então, acho que é o Claro. momento certo, de repente, é aquela chavinha que a gente espera virar, sabe? Rodar a chavinha. No pré-gestação, como você falou, para Sim, preparar o corpo para o neném se alojar sim, ali e, enfim, evoluir dentro do nosso corpo. Tem muita gente sim. perguntando Ah. sobre o término da amamentação. Qual é o momento certo para você desmamar? Essa pergunta é polêmica, É todo mundo adora. polêmica, é Mas igual como você parto não liga, normal, vamos super falar. polêmica também. Super polêmico, é. Na verdade, não tem tempo certo, Kelly. Assim, o que é o ideal? O ideal é o ideal, tá? O ideal é esse bebê ser amamentado exclusivamente até os 6 meses. A partir de 6 meses até 1 ano, ele começa a introdução alimentar que complementa a amamentação. 1 ano, esse processo se inverte, ele come mais, ele vai ficando mais independente e o aleitamento complementa. E a recomendação mundial é até 2 anos ou mais. Isso é o ideal. Agora, na vida real, Kelly, a gente luta muito por isso. O nutricionista materno-infantil ajuda muito a mãe. Porque o que acontece? A mãe, a gente acha que a mãe é igual um outro mamífero que vai na pariu, começa a amamentar. E não é verdade. A gente é mãe, a gente é mulher, a gente sabe que não é assim. Passa tudo pelas nossas emoções no córtex pré-frontal. Então, se você está chateado com o marido, se está na pandemia, se o seu marido perdeu o emprego, se você está sofrendo, isso tudo vai influenciar, inclusive, na amamentação. Então, cada mulher vai ter a sua realidade. A gente costuma dizer que a amamentação tem que ser boa para os dois. E que só esses dois vão saber o momento de tirar. Então, o ideal seria que o bebê sinalizasse o momento que ele não quer mais. Então, isso seria capa de revista. Sim. Mas eu não posso obrigar uma mãe de uma criança de 1 ano e pouco, de 2, não, você tem que amamentar, como eu vejo às vezes até algumas pessoas fazerem um bullying com essa mãe, porque ela tem que estar bem, tem que ser Pois é. feliz e maravilhoso para os dois. Não pode ser um Porque sofrimento. E existe essa uma vida que é muito importante da relação dos pais, né? Do marido, casamento. o casamento, o trabalho. Isso traz muita felicidade pra gente, é muito importante para que a gente seja mãe no nosso momento mais pleno da vida, né? E Exatamente. você sabe que o Arthur, ele que quis parar de mamar, né? E eu fiquei muito triste com isso, eu sofri muito, porque Uhum. Eu lembro. eu sempre vi o Arthur como, assim, provavelmente o meu último filho. E eu queria aproveitar tudo ao máximo, Ao né? Carregar máximo. a bola até o último minuto do segundo tempo, vou deixar mamar até o último minuto do segundo tempo. É, E eu quis lá. lembro. E eu fiquei muito triste com isso. Foi muito chato, eu tenho que introduzir uma fórmula porque ele se irritava com o meu peito. Uhum. Você acha que, de repente, pela introdução alimentar, as crianças perdem esse interesse? Por que que isso acontece? Na verdade, a gente nunca vai ter essa resposta. Assim, cada criança é uma. Eu não me lembro, por exemplo, se nesse momento, por algum motivo, entrou também uma mamadeira, por exemplo. Porque às vezes Sim. isso acontece. Então, às vezes a É. mãe ter. Isso é mais comum de Chupeta. acontecer. Isso é mais comum de acontecer quando essa introdução da mamadeira e da chupeta corre no início, porque ele faz confusão de bico. E ele pode ser uma criança que é mais comilona e percebeu que vem mais naquela mamadeira, e esse peito, esse esforço, essa demora que ele tem que fazer, começou a ficar pesada para ele. Então, pode acontecer isso. Não é comum o bebê, por causa da introdução alimentar, parar de comer. Mas a gente tem bebês que da noite para o dia pararam de comer e às vezes a gente não sabe o que foi, não consegue descobrir o que aconteceu com ele. Então, não é uma regra, pelo contrário, a tendência é que mesmo na introdução alimentar, ele vá comendo, que ele ame comer e mamar. E pelo contrário até. Tem Tem amigas alguns que é difícil, ela mama fórmula, mais do que... mama peito e come. Eu fico, gente, eu não quis. Mas o Arthur nunca foi comilão, né? Assim, de volume. Isso é nunca muito individual também. Tem bebê que desde que nasce ele é mais comilão e tem bebê que não. Pois Isso é da é. pessoa e não é nenhum problema isso. Esses bebês que não são comilões, né? Que, vamos lá, agora a gente já entrou numa fase de alimentação mesmo. Uhum. Eu que só tive filho comilão, quero que ele coma grandes quantidades. E às vezes ele não quer grandes quantidades. Como saber exatamente a quantidade que vai satisfazer, e principalmente que vai suprir nutricionalmente a criança? Ótima pergunta. Todo bebê nasce com a capacidade fisiológica de regular o apetite. Então, esse feedback, por exemplo, se você tiver um bebê que mama no peito e você quer amamentar mais, mas ele já está satisfeito, ele não vai mamar.
Você não consegue abrir a boca dele e pôr ele no peito, porque se ele estiver satisfeito, é uma capacidade fisiológica de regulação da fome. Isso é cerebral. Todo mundo deveria manter isso ao longo da vida. O que acontece é que, às vezes, o bebê vai crescendo, principalmente depois de um ano, porque eu não sei se você reparou isso no Arthur. Depois de um ano, ele diminui muito o apetite. Uhum. Por quê? Porque ele triplica de peso no primeiro ano, ele dobra de comprimento no primeiro ano. No segundo, isso não vai acontecer. No segundo, ele vai ganhar 2, 3 quilinhos num ano. Sim. Ele não vai mais dobrar de comprimento. Então, nesse segundo ano, que é de 1 a 2, ele tem menos fome. Só que a família fica louca, porque ela fala, como que pode esse bebê de 1 ano e 3 comer menos do que quando ele tinha 7 meses? Só que isso é fisiológico, Kelly. E aí é a hora que a família começa a perder o jogo. Por quê? Aí, às vezes, tem um avô, uma avó desesperada, uma tia, uma babá. Aí entra aquele biscoitinho doce, sabe? Aquele que é super comum, que todo mundo adora dar. O outro do potinho. Por quê? Melhor comer isso porque o menino não come mais nada. E ele já tem menos apetite. Daí você começa a enfiar isso aí. Então aí ele vai reduzir menos. Coisas elas viciam, não é verdade? Viciam porque tem açúcar, não é o momento de introduzir. E uma outra coisa, se ele fica saciado com pouca coisa, você der 2, 3 biscoitinhos doce, ele não vai almoçar. E aí tem um outro lado também, daquela mãe ou da família que mesmo que não introduz isso, mas que a família faz aquele prato grande, né? Um bebê de 1 ano e pouco não vai comer igual um adulto. Ele vai comer 250 gramas, um pouquinho mais, talvez, depende de cada um. Mas o que acontece? A família começa aquela pressão, sabe? Mais uma colherada. Raspa esse prato. Você lembra que antigamente, não sei você, mas... um arroz para eu comer tudo e raspar o meu prato. Isso é horrível. Tem família, tem criança, tem adulto que tem a memória do chinelo em cima da mesa na nossa época. Eu não tive chinelo, mas era a mãozinha do meu pai. Então, sabe o que acontece? A criança, por essa opressão, ela começa a comer um pouquinho mais. Ela vai um pouquinho mais. Ela vai um pouquinho mais. Aí o cérebro dela começa a perder essa capacidade de entender o quanto de fato ela precisa para ela poder ficar satisfeita. E esse pouquinho mais cursa lá na frente com essa perda da capacidade de autorregulação da fome e com esse apetite dessas crianças que vão chegar no meu consultório depois querendo dar um limite para a criança comer. Então a gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender que depois de um ano e sempre, a qualidade é mais importante que a quantidade. Ele não tem que raspar o prato. Os meus pais vivem comigo, né? E a gente vive, às vezes, um dileminha nesse sentido. Porque o prato do Arthur, eu nunca boto só, tipo, sei lá, um arroz integral, porque ele gosta de coisas integrais. Ele tem esse hábito já, né? Então, um arroz integral e uma proteininha, enfim, um franguinho, ou seja, não é só isso. Então, eu faço colorido, porque eu falo que os super-heróis comem colorido. Então, assim, temos que ter... Super didático. Temos que ter as cores dos super-heróis, igual o suco do Hulk, que é o suco verde. Ele adora o suco do Hulk. Ele bebe, ele gosta. Então, assim, eu boto a cenourinha, eu boto uma abobrinha, faço um refogadinho de leguminhos e tal. Isso. Feijão, que ele ama feijão. Aliás, ele é o apaixonado. Eu fico até com medo de só querer comer daqui pra frente com feijão. Porque às vezes ele pede, ele adora. E o feijão, por exemplo, a gente faz com abóbora, a gente bota alguns legumes também, a gente não usa os salgados. A gente não tem esse hábito mesmo, até para nossa alimentação. Então, ele se alimenta bem. Só que, às vezes, ele não quer comer. Então, come 5 colheradas daquilo ali. Eu digo, tá bom. Ele fala assim, mamãe, não quero mais. Eu respeito isso. Tá bem. Meu pai, não comeu nada? Não quer mais? Papai, não vai pegar o chinelo, não. Hein? Pelo amor de Deus. Ainda bem que é avô não tem coragem de bater. Não tem. Mas eu apanhei. Só que se eu acho exatamente o que você falou. Acho que se ele está se alimentando corretamente, se ali dentro do pratinho dele tem todos os nutrientes, se ele comeu 5 colheres, foi 5 colheres de coisinhas boas. Melhor do que outro dia, por exemplo, minha mãe veio, Terel, minha mãe me chama de Terel. Ele não comeu nada de manhã. Aí peguei 2 biscoitinhos. Falei, mãe, eu queria que você tivesse dado um leite para ele. Já atrapalhou o almoço. Já tirou a chance dele bem pro bom almoço. É isso. Quer dizer, podia ter dado uma frutinha, uma coisinha para esperar um pouquinho. Então, assim, são hábitos que a gente tem tão errados e que é tão fácil de substituir e nem é caro como as pessoas acham que é caro. Não, e outra coisa, a criança tem que entender o que é o hábito alimentar da família. A nossa família, assim, a gente toma um bom café da manhã e vai direto para o almoço, dependendo da hora. Agora na quarentena, né, todo mundo tá até, às vezes, indo um pouquinho mais tarde. Ou então à tarde é esse lanche. Não foi esse lanche, então tem a fruta. Não tem a fruta, então a gente não tem biscoitinho. Essa opção, na verdade, o ideal é a gente não ter em casa.
Por quê? Porque não tem, é aquilo ali. Ah, então tudo bem, André, não comeu à tarde. Adianta um pouquinho o jantar, ele é pequeno, a criança menorzinha. Adianta um pouquinho esse jantar. Vamos Eu fazer um faço. omelete. No meu Instagram tem um monte de receita legal, as mães adoram. Receitinha de cookie, receitinha de bolinho, Eu tudo, fiz o de né? cookie outro dia, eu até separei para ser capa desse vídeo, porque ele vai pro IGTV. Você Eu fez o fiz cookie de um amêndoa? cookiezinho. É uma É muito delícia. bom. O É Arthur ama. muito. E tudo receita fácil de fazer, na é verdade? Então, eu acho Muito. até que fica essa dica para quarentena. É uma coisa, eu falo que assim, a gente está passando um momento tão difícil na vida, mas que não está sendo só negativo, porque tudo na vida tem um lado positivo. E a quantidade de mães que eu tenho visto, assim, mães que nunca foram para a cozinha com o filho, porque são super executivas, porque trabalham muito, porque é uma vida muito estressante. Meu consultório de São Paulo acontece muito. E agora essas mães estão podendo ir para a cozinha com os filhos. É Pega a muito bom. receitinha lá no meu Instagram, tem cursinho online de lancheira que eu tenho, que é super fácil, super acessível. Eu acho Faz junto. essas coisinhas de lancheirinha eu amo. Amo, amo. É, Eu sigo vários Instagrams para me ajudar, porque eu saio muito com o Arthur e levo o lanchinho dele. Eu não tenho o já hábito de carrega. comprar. Eu não compro nada para ele. Ele não come na rua. Eu acho que ele nunca comeu direito na rua, É. porque eu E tenho o sabe hábito que é de uma levar. coisa legal? Que você pode congelar, por exemplo. A maioria das receitinhas você pode congelar por 2 meses, por Pode 3 meses. congelar. Eu ia até te perguntar. Pode congelar os bolinhos, tortinha de liquidificador, bolinho. Eu gosto muito nessa idade do Arthur de usar assim, ó, bolinho de frango com cenoura e abobrinha. Eu fiz com meu filho esses Substitui dias. refeição. É um lanche super saudável. Então, aquela criança que está mais seletiva, esse 1 ano e pouco, que um monte de mãe perguntou sobre seletividade, a criança às vezes não vai pegar uma carne para comer, ou está seletiva com ovo. Leve essa criança para a cozinha, põe ela para enrolar esses bolinhos, coloca no prato junto com arrozinho e feijão. Vamos comer o bolinho do super-herói e tal, vamos comer. É, Isso faz parte, é lúdico, a criança vive. E quando ela faz, Kelly, ela quer provar. ela E quer. uma dica, sabe, que é super legal? Quando a criança é seletiva mesmo, falando nisso, eu lembrei. É você não falar assim, quer provar, você não tem que perguntar se quer provar. Faz junto com ela, aí depois no final ficou pronto, assou, que cheiro que tem isso? Aí ele vai cheirar. Nossa, que delícia. Aí você morde, fala, que sabor você sentiu quando você mordeu? Você já está induzindo que ela vai morder. Mesmo aquela criança que é resistente a experimentar. Porque se você pegar uma criança de 3 aninhos que não experimenta nada, 3, 4, você pergunta, quer experimentar? Ela não vai experimentar, ela vai dizer que Não não. vai. Você Exatamente. perguntar a ela, o que você quer de lanche? Ora, o que ela quer de lanche? Ela quer Nunca. chocolate, né? Se ela for Eu habituada. faço sempre assim, eu dou duas opçõezinhas que eu tenho. Olha, a Isso. gente pode comer isso, qual que você quer? A única coisa que eu deixo ele escolher é o que ele vai beber, porque ele parou de beber água, que ele bebia só água nas refeições, que era o que eu queria que ele ficasse bebendo. Aí ele parou de beber água e começa a beber, ele gosta de beber chá. Chá também não tá ruim, né? Chá gelado. Ele Chá de toma capim, chá? toma, ele adora chá. Gracinha. Então, assim, ele gosta de chá. Às vezes ele pede o chá da mamãe, que ele gosta de chá verde. Tem algum problema a criança tomar chá verde? Então, aí vai depender de como você faz, por Ah, exemplo, por tá. causa da cafeína, porque o chá verde, o chá branco, o chá preto, né? Vem da erva que tem cafeína. Cafeína. Então, vai depender do tempo de cocção, qual que você usa. Mas, assim, se ele usar, tem que ser. Porque a gente fica segurando essa questão da cafeína, porque ela é um estimulante. Ele tá com quantos anos agora? 3, quase 4. Ele faz em fevereiro, né? Ele está com 3 anos. Então, assim, na verdade, a gente tem que limitar esse uso por conta da E cafeína. ele gosta de Ama. café. Então, aí tem mais uma fonte, tá vendo? Então, quando tem uma coisa, não tem outra e tem que ser muito em pouca quantidade, né? O ideal é que fosse a menor quantidade possível. Você pode usar chá de fruta, você pode usar outras opções para ele. E ele Por... gosta de chá, ele adora. Só que eu queria que ele ficasse bebendo água. Mas quando tem muita gente dentro de casa, não é só a sua oferta, né? E É, aí tem um irmão que vai oferecer isso, que vai dar. Alguma é. coisa eu fico muito feliz. Ele não gosta e nem quer experimentar refrigerante. Aham. Ele não quer, ele tem horror àquelas bolhas de gás. E é muito engraçado quando ele diz: eu não quero, isso tem gás. Eu sou muito pequeno, isso não é saudável. Gracinha. É muito Ai, eu engraçado. sou muito pequena, é muito boa, né? Eu não bebo refrigerante. Então ele vê e ele fala: mas você não bebe É, refrigerante? Eu odeio, acho que faz mal, não é nada saudável, acho horrível. E ele é. faz exatamente igual. E os meus outros filhos bebem refrigerante, né? Então, assim, tem até gente perguntando aqui sobre a criança que bebe refrigerante. Eu acho que não deveria nem dar, não deveria nem É. existir refrigerante. A casa não deveria ter refrigerante. A Não verdade é essa. Você deveria. sabe, a gente considera o refrigerante até um anti-alimento, porque além dele não ter nada de nutritivo, ele ainda tem algumas substâncias que podem competir com alguns nutrientes. Então, o ácido fosfórico, por exemplo, pode competir com cálcio. Tem trabalhos mostrando o excesso de refrigerante à base de cola com uma propensão maior à osteoporose, osteopenia,
Inclusive na gestação é um problema, porque no último trimestre, quando você está depositando cálcio nos ossinhos do bebê, essa mulher que toma refrigerante à base de cola tem uma tendência a depositar menos. Então o ideal é que a gente não consumisse. É aquilo que você falou, cada família tem a sua realidade. Mas o ideal é que a gente não consumisse. E essa questão do líquido que você falou, o que a gente ensina para as mães hoje? Então, assim, ó, fez a introdução alimentar, dá uma segurada, deixa essa água para daí uns 20 minutinhos depois que ele fez essa refeição. Não durante. E aí você vai conversando com a criança, você vai acostumando a criança assim. Uma dica que é super legal, que às vezes o que acontece? Às vezes está na hora da refeição, a criança chegou da escola, enfim, ou estava brincando e não bebeu água antes. Então, na refeição, ela já está com sede. Então, se a mãe percebe que toda refeição ele já vai com sede, porque aí vira um problema. Se ele beber muita água, além de tudo, ele vai comer menos. Enche. Né? Se for suco, pior ainda, porque isso vai acontecer. Então, meia hora antes da refeição, você manda ele beber água. Você dá água para ele meia hora antes, 40 minutinhos. Entendi. Porque daí ele vai estar bem hidratado e não vai ficar pedindo o tempo todo na refeição. E se a criança já toma, porque tem um monte de mãe que talvez já dá água, como você falou. Começa a diminuir um pouquinho, a criança vai crescendo, combina, ó, filhinho, nós vamos tomar água agora. Aí na hora da comidinha não tem água. Depois da comidinha pode vir a água. E aí tem algumas crianças que tomam suco. Não tem muito hábito de beber muito. Eu coloco, né? Mas não, ele pede porque ele acha divertido pedir os chás. E suco de limão, adora suco de limão. Adoro suquinho. Então, ele acha e você divertido. devia tomar muito também. Eu tomava. Sempre tomei suco de limão. E café. Sempre bebi café. Só que eu tomava uma xícarazinha por dia na gestação. Porque me diminuíram muito e diziam pra mim que não era bom tomar o descafeinado. Que era preferível eu tomar uma menor quantidade do café mesmo do que usar o descafeinado por conta das químicas, enfim. Exatamente, porque depende do processamento, de como é feito para tirar a cafeína. Então, muitas vezes é um processo químico que vai adicionar um monte de porcaria aí. Mas o ideal na gravidez é quanto menos café. O ideal é não tomar, mas às vezes a gente tem uma grávida que tem enxaqueca, você não toma. E aí, o que eu ensino para as grávidas? Aproveitar que deve ser grávida aí. A gente faz esse café o mais ralinho possível, né? Porque aí você tomou, mas você não está tomando um café preto, né? Muito forte. Uma dica que é muito prática é fazer esse café no coadorzinho de pano, Kelly. Não sei se você deve estar acompanhando aí. É uma delícia! Além de ser uma delícia, porque lembra a gente de antigamente, na roça e tudo, você não tem contato com plástico. Porque você deve ter visto, no meu livro mais recente, eu falo a epidemia do plástico, a questão do bisfenol A, a variação da temperatura. Então, o ideal é você fazer daquele... É aquilo. Quanto mais a gente voltar para o que os nossos avós faziam, de uma certa forma, é melhor. E tomar a menor quantidade possível, tanto na gestação quanto na amamentação. Que é isso que você tentou fazer. Sim, eu tentei fazer. É porque eu tenho realmente o hábito. Eu adoro, eu me sinto mal quando eu não bebo. É engraçado isso, né? Não sei porque sempre teve ligado na minha vida e eu não. Eu abri mão de tantas coisas nas gestações da minha vida. Porque assim, na gestação da Suzana, eu fumava antes. Eu parei de fumar para gestação, não fumei na gestação, não fumei na amamentação. E aí depois, entre a Suzana e o Vitor, eu voltei a fumar de novo. Ai, que ódio. Na gestação do Vitor, eu parei e aí nunca mais voltei. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, foi a pior fase da minha vida. Foi horrível. Eu tinha tanta vergonha, era um hábito tão ridículo que eu nunca falei pra ninguém. Olha quanto tempo eu levei, meu filho tem 15 anos, pra poder dizer tranquilamente que eu já fumei. Que você venceu isso, e inspirar outras mães a fazerem o mesmo, né? Exatamente. Então, assim, foi possível para mim. Hoje em dia, eu acho que muito menos mulheres usam o tabaco, né? Eu acho que isso já ficou muito lá para trás. Eu acho que todo mundo vem vendo como ele é prejudicial à saúde e não querem entrar nessa, né? Mas, enfim, e assim, a gente consegue largar algumas coisas. Eu larguei um monte de coisa. Até mesmo alimentar. Dos adoçantes, que eu não podia usar os adoçantes que eu estava habituada. Inclusive, quais são se a gente não pode usar o açúcar, qual seria o melhor adoçante nesse momento para criança? Então, se a gente for falar para criança, o que é o ideal? Então, até esses 2 anos a gente não dá açúcar, de forma nenhuma. Então, você tá lá, vai fazer para ele um bolinho, ele tem 1 ano e pouco. A gente usa uma fruta seca, a gente usa banana como base, uma tâmara, um damasco, um pouquinho de passas. A gente vai usando em pequena quantidade, porque a gente tem que lembrar que essa criança não é a gente que é acostumada a comer o doce com calda. Ele não é acostumado. Eles nem exigem tanta doçura não, assim. Não. Eu tenho um monte de paciente que toma suco de maracujá, de limão, tudo sem açúcar. É a fruta batida. Nada, às vezes.
Exatamente. Por quê? Porque eles foram treinados para isso. E por isso que esses 1.000 dias também são tão importantes, porque é um treinamento do paladar que a gente faz, que a gente vai colher frutos disso a vida toda. Então, Aham. quando a gente usa para a criança uma forma de adoçar, hoje a gente usa assim, a dica super prática. Para cada uma xícara de açúcar numa receita, se você colocar meia xícara de frutas secas trituradas, você tem aproximadamente esse mesmo paladar. Para uma xícara de açúcar, meia de Meia frutas secas Vou trituradas. usar para mim isso. Você pode usar para você pode usar para a família. Porque você faz um Adorei. bolinho super saudável, uma delícia, não precisa adicionar açúcar. Então a gente vai deixando esse É, eu açúcar. boto sempre. O bolo de banana com passas não leva açúcar. Pois é, exatamente. É. Então aí, por exemplo, eu tenho uma receitinha de waffle, que está sempre também no meu feed, no cursinho de lancheiro saudável também tem. Nessa receita, se você fizer a receita e colocar uma banana na massa, você não vai adoçar com nada. Sim. Mas você pode picar uma tâmara. Então, assim, o adoçante, eu brinco assim, grávida e criança. Pode usar adoçante? Pode, mas não deve. Tá. Se houver uma necessidade, uma grávida com diabetes gestacional, a gente tenta tirar o máximo até o adoçante. Na verdade, Kelly, é um treinamento. Até eu falando isso com uma paciente hoje. O nosso hábito alimentar é um treinamento. Quantas coisas você mesmo falou, do mesmo jeito que você parou de fumar, deixou de comer um monte de coisa. Com certeza você comia açúcar, um monte de coisa. E hoje você fala, nossa, nem... o próprio café, né? Eu lembro que eu antigamente colocava açúcar no café. Hoje, Era se o café açúcar tiver com açúcar, café. Não era café com e açúcar. hoje eu não consigo tomar, porque a nossa língua, ela é treinada. Do mesmo jeito que a gente faz musculação, faz judô, faz futebol, a gente treina a língua expondo os alimentos. Então, no primeiro dia, você vai... A mesma coisa, dica para criança que não come. Então, no primeiro dia, ela vai fazer cara feia. No segundo dia, terceiro, quarto, quinto, então, dependendo da idade, você vai ensinando isso para a criança. Por exemplo, o Vitor, ele tem uma idade que você vai conversar com ele. Olha, você não quer colher saúde? Difícil, viu? Mas assim, Agora eu eles tô com aprendem sorte na que ele tá escola. querendo. Agora que tá com sorte que ele tá querendo ficar fortão. Tá Sarado. Foi o Isso melhor aí. momento para mudar a alimentação dele. Exatamente. Algumas Por exemplo, o meu filho mais velho, por exemplo, o sonho dele é ficar saradão, porque os irmãos por parte de pai são super sarados e tal. E eu sempre falei para ele, olha o que seu irmão come. Porque é uma construção, não é uma questão, é uma construção da vida. E isso é o que você vê, porque a parte muscular você vê, mas e o que você não viu? E sabe o que é interessante? Porque eles estão estudando isso na escola, eles estudam isso, biologia, química e tudo. Então, ele começa a fazer sentido para ele. Então, você vai educando a criança, a educação nutricional. Você vai educar, olha, todo mundo, isso é fato, Kelly, todo mundo vai pagar a conta daquilo que se alimentou. Nós vamos pagar a conta da nossa vida. Uma hora a conta chega. Tem gente que fica acima do peso, tem gente que não fica, mas vai ter outras doenças, vai ter outras consequências. A conta chega para todo mundo. E a criança tem que saber disso uma hora. Fica a dica para as mães que estão gravidinhas, ou para você que tem um bebê, ou para a criança que está começando a alimentação. É sempre possível mudar. Até quem já está em outra fase da vida. Olha, eu comecei a me alimentar melhor com 30 anos de idade. Sabe? Minha geladeira era frigobar e todinho. Até aí. Olha isso. Então, uma mulher que viveu por 30 anos se alimentando super mal, não tinha o hábito de salada, nunca gostei de salada. Hoje, para mim, hoje você dá dica disso. Eu gosto, eu tenho prazer. Então, se eu conseguir mudar após os 30 anos de idade, sim, você faz isso com seu filho e não é uma bobeira, porque ele vai te agradecer no futuro, vai fazer diferença. Se os meus pais tivessem me introduzido isso na infância, eu não teria sofrido para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu não precisaria ter passado por pesar 90 quilos 3 vezes na minha vida. Eu já pesei 90 quilos 3 vezes na minha vida. Então, quer dizer, isso é qualidade de vida. Eu talvez não tivesse uma hernia de disco, um problema hormonal, como eu tenho alguns problemas hormonais. Sim. Então, assim, a gente está construindo um corpo para viver da melhor forma possível e ter longevidade, né? Que é o que a gente busca. E sem sofrimento, porque assim, o que eu percebo dessa geração de crianças que come bem é que eles são felizes comendo bem, né? É isso que a gente quer ser feliz comendo saudável. Eu falo isso, por exemplo, tem famílias, até legal essa dica para as mães. Então, vamos fazer tem gente que fala assim, faz a gaveta da felicidade. E aí põe os chocolates nessa gaveta e tal, e abre uma vez por semana. Eu tenho a gaveta! Então, mas aí Então, agora você vai aprender essa história dessa gaveta. O que eu acho, Kelly? O que é a minha opinião em relação a essa gaveta? Já vamos acabar com essa gaveta agora. Eu acho assim, por que dizer que isso é a gaveta da felicidade? Sabe? Eu não sou hipócrita. Os meus filhos vão consumir, a gente come um sorvete no final de semana, mas não existe uma devoção a esse momento.
Sim. Os momentos, nós tomamos café juntos, mesmo antes da quarentena. Agora a gente faz todas as refeições juntos. Mas mesmo antes da Também. quarentena, a gente priorizou isso. Então, eu ajustei os meus horários para quando eu estou em Vitória, a gente comer junto. Meu marido também é médico, ajeitou a agenda dele para a gente poder fazer pelo menos 2 refeições juntos. Assim, a gente é muito feliz comendo uma crepioca saudável de manhã, comendo um bolinho caseiro que a gente fez à tarde, comendo à noite um arrozinho, feijão, um ovinho frito, sabe assim? A gente é feliz nesses momentos. Aí o sorvete vem no domingo, um pouquinho depois do almoço, vem. Mas eu não vou parar o mundo. Claro que você é feliz em todo momento. Mas o que eu acho que fica dessa história da gaveta é assim, ó, é como se você tivesse feito um sacrifício a semana inteira comendo saudável, e neste momento a alegria vai vir. É. Não, Sabe? Será que realmente, não fica isso serve, na memória dele? isso serve muito, realmente, até pra gente, por exemplo, refrigerante, como os meninos mais velhos bebem refrigerante, têm o hábito, eu só libero o refrigerante no fim de semana. Durante a semana não tem. É mais para ir cortando os hábitos, né? Sim. E aí, assim, Diminuir, né? exatamente, para diminuir o consumo. Então, assim, até para o Arthur não olhar o refrigerante com uma facilidade na cara dele, sabe? Porque essa coisa de você ver também, Claro, o tempo inteiro disponível. ele vai querer experimentar um dia. E talvez É, ele goste, porque se a gente viciou é porque o negócio é bom, é, entre aspas, né? Então, saboroso. igual qualquer outra droga, ela deve te dar algum prazer incrível que você se vicia, É. né? O Porque, assim, açúcar é sabe, altamente viciante. você sabe que o negócio é ruim, você usa e você se vicia, poxa, eu vou ter cuidado com isso. É. Foi sempre como eu pensei em relação a qualquer tipo de droga. Então, eu não quero nem chegar perto, porque eu não quero nem gostar do negócio desse para destruir a minha vida. Então, assim, mas eu nunca pensei nisso na questão alimentar. Eu nunca olhei o açúcar como isso. Hoje, eu vejo o açúcar dessa forma, porque eu tive a experiência de usar açúcar durante muito tempo, tive a experiência de não comer mais açúcar e voltar a comer só um pedacinho. Estraga a tua Uhum. vida. O seu dia seguinte é um lixo, é horrível. Sim. Você se Você, sente seu mal. corpo sente. Você tem fome fora do comum. É. Tira a Parece que só energia, né? tira. Então, assim, eu tive essa experiência e eu não sou infeliz não comendo açúcar em alguns momentos, entendeu? Mas Uhum. eu também estou num exercício eterno, porque eu Sim, comi como até todos nós. como todo mundo, exatamente. E essa questão dos docinhos e tal, eu costumo fazer sempre muito no fim de semana mesmo, para todo mundo. Durante a semana a vida segue normalzinha, como se fosse a nossa rotina de trabalho, de vida, de escola. Uma rotina Mesmo certa, na quarentena. mesmo na quarentena. Eu tô mantendo isso, de segunda a sexta, uma alimentação certinha, regradinha. Aí no fim de semana, aí eles podem pedir um delivery, se eles quiserem. Eles, Uhum. sabe? Ou então a gente vem com refrigerante, de repente a gente faz já um churrasquinho. Já mudamos até o ambiente da alimentação. A gente já começa a ir lá para fora um Pra pouquinho, fora. sabe? Para se sentir, sei lá, um pouquinho diferente. Eu tenho mantido. E pro Arthur, eu falei até no início da live, que eu tenho feito com ele o seguinte: eu preparo a comida da semana. Vamos supor, Uhum. congelo, vamos lá. Congelo, eu faço às A vezes carninha. uma carninha moída com os legumes diferentes para eu estar sempre variando, né? Porque durante a semana, às vezes, eu não consigo variar. Ou às vezes não tem. Que isso, Nico? Que maluco. Ou às vezes não tenho esse hábito de variar. Então, faço uma carninha, faço um peixinho e faço um franguinho, né? Deixo tudo Aham. preparado e congelo tudo bonitinho. Porque às vezes, por exemplo, quando a gente vai comer churrasco, o Arthur não come churrasco. Então, eu já pego Aham. congeladinho e já boto. Ele Isso, tá já sempre... tem ali prático para ele. Isso, então, eu posso permanecer fazendo. Pode permanecer. É bom a gente dar essa dica para as mães, porque assim, ó, você pode congelar porções, por exemplo, porção da carne. Tem mãe que congela na introdução alimentar, congela o feijão. Mas é interessante que essa comidinha fresca também aconteça. Sim. Então, você fez a comidinha da família e trouxe aquela porção separada da carninha dele. Eu não vejo problema nenhum nisso. A gente pode fazer isso. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o bebê na introdução alimentar, porque assim, ó, tem mãe que sempre, a criança sempre vai Comer congelado. comer congelado. Então, às vezes, eu acho assim que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque assim, qual a impressão? Primeiro tem que saber como congelar, então tem que fazer tudo muito bonitinho. Existe uma perda no congelamento, que não é absurda, que não é que você perdeu tudo ali, não é, mas sempre existe. Então, agora, por exemplo, eu posso fazer, sei lá, separa uma refeição do dia que você faz ali na hora, ou não, tais dias da semana são mais corridos, eu vou usar o congelado. E mesmo na introdução alimentar, tem mãe que coloca na vasilhinha de vidro e congela a refeição toda. Depois descongela, eu vi alguém perguntando aí em banho-maria, E por como exemplo, ela e você fornece para essa criança. não Ou botar pode mesmo no colocar micro-ondas. numa panelinha.
Não, eu acho que pontualmente eu não vejo problema até se for o uso, mas eu acho que o ideal é você faz o banho-maria e você pode usar até o fogão mesmo, colocar numa vasilha e Sim. pode esquentar ali, não tem problema nenhum. Não precisa Mas deixar. Eu, às vezes, tiro do congelador, deixo na na geladeira. geladeira, isso. É, Nunca tirar do congelador e deixar na pia até o outro dia. Então, sim. tira à noite, põe na geladeira ali na primeira prateleira, no outro dia você aquece. É, Pronto. é É geralmente isso. o que eu faço. E E, dá para fazer com e os bolinhos, com um monte de coisa. sobremesa? Pode sobremesa? Sobremesa acontece? Tem, tem gente perguntando isso, né? Então, vai depender, assim, ó, como é na minha casa. Então, na introdução alimentar, Kelly, foi ótimo perguntar isso, porque assim, ó, eu não consigo, eu não oriento na introdução alimentar nem a fruta de sobremesa. Porque assim, não é errado, nutricionalmente falando, se essa criança comeu a comidinha ali e depois comeu, tipo, uma laranjinha, uma frutinha. Não é um erro. Mas eu não gosto de criar esse hábito, porque é o tempo da formação do hábito. E eu não quero que essa criança cresça pensando assim, depois da refeição principal, vem aquele paladar doce. Eu É. prefiro deixar a fruta para o horário da fruta, para não criar nessa lembrança dela, que depois, porque hoje é a fruta, com 1 ano, 2 vai ser a fruta, mas lá na frente vai ser o quê? Então, essa criança que é maior, vamos dizer, eu segurei meus filhos sem açúcar até 3 anos, depois dos 3 que eles tiveram Maravilha. contato. Mas ok, eu sou nutricionista materno-infantil, meu marido é médico É. super consciente, super focado nisso. Então, é muito mais fácil para uma família comum, né? Até por causa da pressão da sociedade. Você sabe que depois de 1 ano a pressão é surreal. Todo mundo Sabe, acha que a nas gente é ET. festas, você levar a comida da criança, as pessoas já te olham torto. Acham que você é um Fresca. ET, se acham no direito de dar uma alimentação, um doce na boca do seu filho. Às vezes até tem casos de crianças alérgicas que Falam, não eles fazem. podem, Ah, e de você vai gente dar, que vai dar assim, coloca na boca. que eu vou te dar um docinho. E botam, eu acho. Exatamente. Sem a família saber, quer dizer, correndo o risco de uma criança ter uma alergia e essa criança ter um problema grave ali, porque a criança pequena tem que pedir autorização aos pais. Então, isso é uma questão de saúde mesmo. Mas então eu segurei isso. Então, na minha casa, os meus filhos têm acesso à sobremesa no sábado e no domingo depois do almoço. Então, geralmente é sorvete porque é o que eles gostam. Eles não são apaixonados por chocolate, por nada. Mas se tiver um bolinho, alguma coisa, a gente dá a porção na mão deles, tá? Eles não ficam. Eu tenho um filho de 12 e um filho de. Vai fazer 8. Então, não são eles que vão lá e comem o quanto quiser, não. Eles já estão treinados para isso. E eles são super felizes assim. Então, a gente coloca lá, meu marido põe e dá na mãozinha deles a sobremesa. É claro que em férias, por exemplo, a gente está passeando em Orlando, né? É Sim. diferente, porque é um É, dia de. Mas a gente ainda prioriza comida de verdade e se permite. Uma coisa que a gente aprendeu muito a fazer como família, o meu mais novo, se não for sorvete, ele não liga para nada. É até super fácil, porque aí quando não tem sorvete, ele já nem quer. Então a gente vai passear, vai estar em família. Eu, meu marido e o meu mais velho, a gente pede uma sobremesa e divide. E a gente fica sim. super feliz. Eu também faço isso com E meu eu marido. já fui como você, eu já fui viciada em açúcar. Já porque eu fui criado, quem foi criado na década de 80, acho que é Sim. mais novo que eu, não sei, eu tô com Mas eu 40. sou de Então, 83. nessa década de 80, o auge era você dar um empacotado, o É, chique era você dar um industrializado, era o auge da industrialização. A mulher sim. moderna, as nossas mães não sabiam o que a gente sabe hoje. Então eu lembro que minha mãe passava chocolatada às vezes no pão para eu comer, para eu levar para a Com escola, certeza. né? Então assim, hoje eu falo que eu sou uma ex-dependente química desse passado aí desse açúcar, graças a Deus. Então é um processo de cura mesmo, você vai se curando, sabe, Minha ao mãe longo da botava vida. bolinho na Maria. Pois é, aqueles que vêm. Até o cheiro incomoda, né? De tanto aditivo que tem ali. Não é nem um Não, açúcar, e é o olha, aditivo. olha que o todinho. Eu fui beber outro dia o todinho. Gente, eu não sei como eu gostei. Torceu o olho. Como é Aham. que eu É, gostei de todinho? Um dia eu era viciada. é, é, Viciada. é. Pode. Exatamente. Exatamente. Então, assim, hoje é isso que a gente falou, é rodar a chavinha, sabe? Hoje eu falei isso com a paciente, é rodar a chavinha, é amar. Quando a gente vai lá, vamos na Cheesecake Factory, a gente pede um cheesecake para mim, É, meu marido e Miguel, e às vezes sobra. com E eu saio certeza. de lá tão feliz, até mais, porque quando você come compulsivamente, depois vem um arrependimento muito grande, além de você passar mal, né? O corpo não aguenta. Às vezes você passa mal, faz uma hipoglicemia, começa a ter enjoo e tal, e você depois fica um dia sofrendo com aquilo. Então, eu acho que é aprender a comer. Então, pode entrar sobremesa? Pode. Até porque, Kelly, se a gente criar a criança bem no hábito alimentar saudável, não dá para você fazer bolo saudável, ter cara de sobremesa. Dá para fazer essa minha receitinha de waffle, colocar um frozen, um sorvete com a versão mais saudável, de fruta, fazer junto. Eu faço calda de chocolate com cacau, um pouquinho de óleo de O coco, Arthur um leite gosta. vegetal, ou mesmo leite de vaca, mas sem a necessidade de leite condensado. E minhas crianças comem isso super felizes.
O Arthur adora cozinhar a própria comida, ama, ele tem Ah, que paixão por graça. fazer, adora demais mesmo. Ele vem junto, quando ele me vê fazendo, ele posso te ajudar. E ele já quer quebrar o ovo para fazer o ovinho mexido, que ele ama ovinho mexido no lanche. Lindo. Para ele é. Aí ele já pergunta logo: esse pão aqui, ele é saudável? Eu quero o pão integral, eu quero não sei o quê. Ele já, sabe, adora essas coisas, mas ele É, tem. Mas ele vê muita coisa no YouTube, né? Porque eu filtro alguns conteúdos, sim. alguns eu bloqueio no YouTube Kids, É, eu mesmo dizer. é, é, E assim, que estimulam essa alimentação. Até é. eles que começam a chegar a essa idade, que você para de ser a única referência, né? Fonte. Você precisa filtrar mesmo o que eles estão consumindo, porque a gente ainda pode fazer isso e não tem mal nenhum. Tem mais A que gente pode, mas a gente deve. São é. nossos filhos. O YouTube Kids não é 100% liberado. Se você olhar realmente o conteúdo do YouTube Kids, não é 100% ok. Preste É, atenção no que o seu filho é, está vendo, sabe? É muito exatamente. importante. Eu bloqueei vários canais de várias pessoas, vários conteúdos do YouTube Kids que eu não É, achava adequado para o Arthur ver. Não estava claro. bom. Em todos os sentidos, até nessa questão alimentar, para me É, ajudar nessa questão alimentar, porque é, os canais ajudam também, assim como é. atrapalham, né? Então, Exatamente. E a função é nossa, Kelly. Eu falo assim, ó, maternidade dá trabalho. Não quer ter trabalho, não pode ter filho, porque filho dá trabalho. A educação alimentar, gente, eu brinco sempre com as minhas alunas na pós de nutrição, que assim, ó, a gente fala que o exercício da educação nutricional é do profissional nutricionista. É em partes, porque a educação alimentar tem que ser feita pelos pais. Eu sou profissional que ela vem, que eu oriento, mas é a mãe e o pai, do mesmo jeito que você ensina o seu filho questões de honestidade na vida, a se comportar, a tudo, você educa a alimentação dele. É sim, você, uma criança pequena não vai pegar o carro, ele não trabalha pegar o carro, vai no supermercado. O que está em casa foi o adulto que trouxe. Então, a primeira coisa é ser o exatamente. exemplo, porque ele vai seguir o que você e seu marido fazem, ele vai seguir o que ele vê. Uma vez meu filho falou assim, mãe, ele já tinha uns 10 anos, né? Eu posso provar esse refrigerante? Era um final de ano, um Réveillon. Ele disse assim, por que você é nutri, eu não posso? Ele disse assim, eu falei, jamais, você pode, claro que você pode. Eu não tomo porque eu sou nutri. Eu não tomo porque para mim não tem a menor graça. Porque eu penso na minha saúde e já perdeu a graça. Mas eu acho até que você deve, se você quer experimentar, ele já tinha 10 anos. Ele não vai Ah, eu, gostar. eu acho que você deve, porque assim, nunca eu vou dizer não faça isso porque a mamãe é nutricionista. É uma escolha minha, assim como eu estou te ensinando a fazer as melhores escolhas, mas a decisão é sua. Aí ele provou, veio o garçom, ele pegou, aí o olho dele ficou assim, Arde, queima ele disse assim, mamãe, você tem toda a razão. porque Então, queima assim, tudo. Quando a gente fica muito tempo sem beber, queima. é horrível, entope até o E, nariz. e não Dá é tosse. educação isso? É educação. Ele podia falar, não, você não vai tomar. Imagina. Pode, porque senão ele vai tomar escondido. Isso A é gente tem educação. uma pessoa que está assistindo, a Krika, eu acho que é assim que tá o nome dela, ela perguntou várias vezes a mesma coisa aqui, que o filho dela não aceita nenhuma novidade, não quer experimentar nada. Como ela faz? Que idade, ela falou que idade tem esse filho? Porque aí vai Não, depender muito da idade. Krika, Mas diz aqui. Me diz é, quantos anos tem o seu filhote, por favor. Ela com certeza está assistindo, que ela está perguntando muito sobre isso. Ela já vai falar. é. Então, normalmente, assim, ó, esse período deles ficarem mais resistentes, principalmente a experimentar, vão vigiar nosso tempo, né? Que já tá quase acabando. E Não, não tem geralmente. problema, que agora vai 90 minutos. Se passar, não tem problema. Ah, agora vai 90, não tô nem sabendo. O Ai, meu meu foi a Deus. última. Acabou, Brasil. Vamos falar muita coisa ainda. Vamos falar com a Trica. Olha Há só, 3 anos que ela falou, tá aqui, ó. 3 anos. Eu ia falar 3 isso, anos. é. Normalmente começa com 1 ano e meio e vai até perto, não quero desanimar ninguém não, mas essa idade mais da chatonice, eu falo que é a idade da chatonice, é até perto de 6 anos. Porque essa primeira infância é quando a criança tem menos apetite. Então, isso é fisiológico também, porque depois de 6 que ele começa a dar aqueles estirões de novo. Então, nesse período de até 6 anos é quando você tem essa Até, redução do apetite. Hã? até 6 anos. Até perto de 6 anos. É Ok. muito notório a volta do apetite quando essa criança faz 6 anos. É muito perceptível, assim, que ela tem mais fome, Eu geralmente que sei ela que vai crescer agora o mais. Arthur reduziu, esse ano, o Arthur reduziu muito a quantidade de comida, sabe? Então, Tanto é agora, esse ano, mas até esse ano não. Ele comia muito, comia super bem. Quer dizer, nunca foi um garoto guloso, né? Mas sempre comeu super bem. Eu lembro que a gente fazia nas proporções certas, os legumes, o carboidrato com a proteína, blá, blá, blá. Fazia sopinha, ele comia aquela quantidade que era proposta certinha, sempre é, foi certinho. Agora ele começa a deixar algumas coisas no prato, é, sim. é.
É Só muito que aí ela tá falando aqui, perceptível. ó, que ele só come arroz e feijão, sem nenhuma carne ou legume. Então, mas aí a gente tem que entender o que ele come nas 24 horas. Por exemplo, ele tem 3 anos, mas ele ainda toma mamadeira ou toma muito volume de leite, mesmo que seja no copo. Porque com certeza ele deve comer outras coisas. Ele come biscoito, ele tem oferta de coisas nesses intervalos. Porque a primeira coisa é observar isso. A alimentação da criança ocorre em 24 horas. Então, eu tenho bebês que a mãe chegam com 2 aninhos, crianças com 2, 3 aninhos, que não comem, mas que tomam leite o dia inteiro. Não vão comer, porque o leite É. é proteico e dá muita saciedade. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é não ter oferta das porcarias em casa. Né? Primeira coisa, exemplo dos pais, ele tem que enxergar o que os pais comem. Segundo, é investigar essa alimentação nas 24 horas para ver se não está tendo excesso de outras coisas, como o leite, que é muito comum nessa idade aí, é muito crítica para isso. E a terceira coisa é você, primeiro, ofertar comida de verdade. Então, você vai conversar com essa criança e aquilo que a gente falou, vai ter a fruta no horário da fruta, vai ter o almoço na hora do almoço. E muita coisa que ela pode fazer são essas receitas diferentes que a gente falou. Com 3 anos, você vê, o Arthur já gosta de fazer. Leva ele Gosta, junto. ama. Não vai perguntar a ele assim, crica, né? Que você falou. Não vai perguntar a ele, por exemplo, você quer isso? Não vai perguntar. Então, o que a gente tem para comer agora é isso e isso. Pronto, tá aqui, vamos comer todo mundo junto. O Arthur Então, também não perguntar. reclama. Ele também reclama às vezes. Tem coisas que ele não gosta. E eu falo pra ele, Aí, eu também não gosto de tudo. Eu também se não você gosto deixar de... livre, ele escolheu uma coisa que não tem nada a ver, você vai fazer o quê? Você vai deixar? Ele fala, mãe, eu não gosto de brócolis. Ele fala pra mim. Mas a gente precisa comer algumas coisas. Se você não comer brócolis, então você vai ter que comer, sei lá, espinafre. A gente vai ter que pensar no outro Outro verdinho. Eu falo pra verdinho. ele. É. Vamos pensar em E outro uma coisa verdinho. que é super legal você ter falado isso, porque assim, ó, às vezes a criança não gosta de brócolis. Do jeito que você fez, cozinhou aquele brócolis, colocou lá a árvorezinha, ela não quer. Mas às vezes você faz um arroz de Um brócolis e a criança bolinho, come um um suflezinho. bolinho, um Ama suflezinho, outras coisas. Por exemplo, você faz uma farofinha saudável, coloca ali uma cenoura ralada. Faz essas receitinhas, leva a criança junto, tira esse excesso, vê aonde que esse erro está acontecendo, que possivelmente ele não come só arroz e feijão o dia inteiro, ele come outras coisas. sim. Então, na grande maioria das vezes, Kelly, é claro que assim, ó, existem alguns casos que são patológicos ou questões que são orgânicas. Por exemplo, crianças que têm transtorno do processamento sensorial, que são crianças que têm uma coisa muito forte com o paladar, com o olfato, às vezes até com a audição, crianças que têm muita gastura com certos tecidos ou com a etiqueta. Isso pode muitas vezes estar relacionado com o autismo. Então, as crianças que são autistas, que não é o caso dela, não é isso que eu estou falando para ela, estou falando de forma Sim, claro. geral. Então, a criança autista, ela tem uma tendência muito grande a esse transtorno do processamento sensorial. Então, algumas são seletivas severas. Então, assim, esses casos a gente tem que olhar com um olhar diferente, porque às vezes eles são muito restritivos mesmo, Sabe que porque você eles me têm um chamou a atenção sofrimento. de uma coisa em relação ao meu filho do meio, né? Ele é extremamente seletivo, sempre foi. A questão da etiqueta era um drama. A meia era um drama. É, E a meia tem uma sensorial. costurinha no canto que ele queria botar ao contrário e dobrar a ponta. E isso até, vou te É. dizer, há pouco tempo. Então, assim, e sempre para alimentação, ele conseguia distinguir, assim, o purê que foi feito. Se você trocar o tipo do negócio, ele já sabe que a receita tá diferente, não é A assim? marca, por É, exemplo, ele era louco por carne de hambúrguer. Tinha que ser carne de hambúrguer. E aí eu falei com a menina, falei, vamos fazer uma carne de hambúrguer caseira. Não foi. isso. É, Tentei marcar, trocar a marca para uma marca é, mais. Ele sabia quando era outra. é, Até é, hoje ele é assim, atacadinho. é Assim, uma, eu é tenho isso, mudado muitas coisas, mas foi o é. Vitor foi a criança mais difícil a nível alimentar para mim. Então, porque eu sempre falo para as mães assim, que às vezes isso não é um problema. Às vezes eles são um talento, tá? As pessoas que são sensoriais, às vezes elas têm um feeling muito grande para música, às vezes elas têm um feeling muito grande para degustação, esses enólogos, pessoas que degustam cacau, chocolate, enfim, são pessoas que têm uma percepção que o outro comum não tem. Ele Uhum. percebe que aquela nota foi diferente do outro. Tá? Isso às vezes eu falo até que é um talento, é uma sensibilidade que ele tem. Mas do ponto de vista da alimentação, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é expor, então é você conversar e ele tentar. Então, a gente expõe desde a introdução alimentar o bebê a várias texturas diferentes, justamente para tentar prevenir isso. Quando é algo assim muito forte, patológico, por exemplo, eu tenho crianças que vomitam se sentir determinados cheiros. E você Vitor sabe fazia. que Meu filho do meio também. O que é Vitor muito comum. É muito comum, enjoava, às vezes, o vomitava. pai ou a mãe terem também, sabe? É muito comum. Às vezes, ou o pai ou a mãe têm, ou já foram assim. É muito comum, é muito genético isso. Assim, tem várias coisas envolvidas. Eu tenho crianças, por exemplo, que a criança não vai, que o pai não frequenta restaurante.
Por quê? Porque ele não consegue, num ambiente, sentir aquele cheiro e não saber que ele não vai vomitar, por exemplo. E pessoas que não têm diagnóstico de autismo, por exemplo, que é só o transtorno do processamento sensorial. Quando é uma coisa mais importante, assim, geralmente quem trabalha isso é o fonoaudiólogo, que seja especialista nessa linha. O terapeuta ocupacional trabalha muito com isso. Tem criança pequena, por exemplo, que ele não consegue, não deixa tocar nela, porque ela tem uma gastura, um sofrimento tão grande. Como que eles fazem isso? Às vezes usam um brinquedinho que tem um motorzinho, começa na mão da criança, vai chegando, chega na bochecha. Tem o paciente que não consegue escovar os dentes. O Vitor vomita. É, isso aí. Por uma questão de processamento sensorial. Olha como é que pode. Você sabe que ele andou uma psicopedagoga, pode ser? Uhum. Ele fez fonoaudióloga também, porque ele teve ele espelhava letras, ele teve uma dificuldade na escrita e tudo mais, mas assim, depois a gente viu que era mais assim, imaturidade mesmo, não era nenhuma outra questão, porque a gente foi em vários médicos para ver a escola que nos chamou para conversar em relação a isso, né? E aí depois a gente foi em outros médicos e a gente chegou à conclusão de que era imaturidade mesmo, que algumas crianças amadurecem diferente de outras, tem um tempo diferente, e ele tinha um tempo diferente. Por isso que ele precisou permanecer na mesma série, inclusive, e agora tá uma maravilha. E ele precisou disso, foi muito importante para ele. E essa questão que você falou aí sobre essa... Como é que você falou sobre a sensibilidade? Você usou uma expressão, eu esqueci. Transtorno do processamento sensorial. Eu vou pesquisar mais sobre isso. Pesquisa. Porque eu achei bem interessante, eu acho que se aplica muito em tudo que ele veio apresentando, e às vezes eu achava que era uma frescura, mas ele dá ânsia, ele chega a vomitar com algumas coisas. E sabe qual é o problema? Isso é muito interessante a gente falar, porque não é, a gente sempre acha que é birra da criança, que é chatice da criança. E às vezes não é uma coisa orgânica. Porque ele não consegue aquela textura. Então a gente trabalha muito isso no consultório, por exemplo, muito sem essa questão com o que é cremoso, então não tolera um purê. Então você faz aquilo mais seco, você faz o bolinho da carne, você muda a textura e essa criança começa a amadurecer e se sentir mais segura. Porque a criança que não come, ela sofre. Eu gosto de escrever sobre isso, porque geralmente é aquela família que rotula aquela criança. Ah, o fulano é o chato para comer. Aí tem um Natal em família, já chegou o fulano que é o chato para comer. Às vezes a mãe fala o tempo inteiro. Quando eu atendo criança seletiva, que é o que mais chega no consultório, eu costumo colocar assim, primeiro item do plano alimentar: encerrar o assunto da seletividade alimentar. Porque a própria família rotula essa criança, e essa criança sofre. E outra coisa, se ela ouve a mãe o tempo todo, eu até me arrepio quando eu falo isso, porque a criança sofre. Se ela ouve essa mãe o tempo inteiro falando que ela não come, primeiro, ela aprende que de fato ela não come, então ela já incorpora aquilo. Eu falo que de alguma maneira como se fosse uma certa maldição, porque assim, você tá o tempo inteiro, é a mesma coisa com outras coisas. Se você ficar xingando o seu filho, ou falando qualquer outra coisa, isso vai incutindo isso na cabeça dele. Quando a gente fica chateada com essa situação, a gente sofre também, porque se torna uma frustração pra gente. Mas a criança sofre também. E muita gente acha que a criança é chata. Ele é chato para comer. Ele sofre, ele se frustra. Eu aprendi muito. Eu tive um pacientinho que ele não é autista, mas ele tinha uma sensibilidade muito forte, ele tinha um transtorno sensorial muito forte. A gente fez todo o acompanhamento dele como se ele fosse autista, mas ele não é. Hoje ele já é um rapazinho, come super bem. Ele comia muito mal, ele colocava esses alimentos, assim, ó, o autista faz muito isso. Então ele colocava em cima da mesa e ele passava assim para sentir primeiro a textura, para depois ver se ele ia comer. Então ele só comia se fosse muito crocante, com o lado da boca. Então a mãe ficava noites e noites fazendo receitinhas saudáveis crocantes pra gente conseguir. Hoje ele bate um prato assim, que eu falo que é capa de revista. Ele já deve estar com 6, 7 anos. E eu me lembro que eu acompanhei essa criança há muitos anos, a mãe teve outros filhos, acompanha a família toda. Kelly, que eu me emocionei muito com ele uma vez, que assim, quando ele começou a comer, até ele comer um prato de comida, ele levou uns 2 anos de acompanhamento. E quando ele comeu esse prato de comida, ele abraçou a mãe, chorou e falou: mãe, você tá feliz? Nossa, eu chorei muito com ela, assim, porque ela era uma mãe maravilhosa, ela fazia tudo, assim, mas você entende o que é um fardo de uma criança que não come porque ela tem uma dificuldade, ela achar que essa mãe é infeliz porque ela não come. E você sabe que tem mãe que... É claro que a gente não está aqui julgando as mães. A gente sabe que as mães fazem isso por amor, fazem por loucura, porque é muito sofrido você ver um filho não comer. Um filho saudável que não come é um sofrimento. Então tem mãe, Kelly, que fala: Andréia, eu ajoelho no chão e peço, pelo amor de Deus, come para eu ficar feliz.
Então, isso, você entende o que é isso? Isso é uma chantagem, é uma coisa que vai um dia estourar em algum momento. Você tem E às vezes é razão. lá na adolescência, quando essa criança vai brigar, quando for adolescente vai brigar com o namorado, e que vai ir para um transtorno alimentar. Porque ele entendeu que está relacionado com comer e com emoção. Nós não temos que comer para ninguém ficar feliz. Seu filho não tem que comer para sua mãe ficar feliz, nem você. Ele tem que comer porque é uma questão orgânica. E para ele se sentir bem, para ele ter saúde, para ele ser feliz. Não para agradar ninguém. Isso é muito importante a gente Pra alertar as ficar mães. fortão pra brincar. É, só isso. Tá Isso fortão. pode. E eu não posso nem dizer que é mais pra crescer, porque o Arthur já disse pra mim que não quer crescer, ele quer ficar pequeno pra sempre. Ah, pronto. Essa não colou mais, né? Eu falei, então fica pequenininho pra sempre, eu vou crescer. Ainda mais que ele é o xodózinho, né? Que é o tiquinho da Ele é o casa. mimadinho da casa, não tem jeito. Sempre. O meu caçula Gente, também, não tem jeito. olha, é engraçado, que assim, eu teria tantos assuntos para conversar mais com você, né? Porque eu nem preparei roteiro para esse bate-papo. Não, Porque... essa live foi a mais live que eu já fiz. A gente não combinou nada. Eu não sabia nem qual ia ser o tema. Assim que Eu é me bom. preparo. Geralmente, quando tem a ver com a minha vida, eu faço muito para falar de coisas pessoais, que eu acho que a verdade, as outras pessoas se identificam e a gente consegue ter uma audiência real, sabe? A pessoa está indo e ela está se identificando, e eu acho que foi isso que a gente teve aqui. Foi muito orgânico, foi muito legal. Você tem não só essa questão alimentar para falar, mas você tem uma história de vida muito linda que, se você me permite, eu gostaria de te convidar mais uma vez para falar sobre a sua filhota, que foi uma passagem na sua vida muito especial, né? Ela te trouxe muitas coisas boas, ela mudou a sua vida, ela te trouxe aonde você chegou, e ela partiu muito cedo, você já sabia desse momento, do que ia acontecer na sua vida, e você optou por vivenciar isso. Então, eu tive uma filha, Marina, que foi uma luz mesmo na minha vida. Você fala muito dessa escolha, porque de fato foi, com 7 semanas eu já tive o diagnóstico de que ela era muito mal formada e que talvez eu tivesse até a chance ou o direito legal de abortar, enfim. Mas eu queria aquele filho, eu amava esse filho, eu quis muito essa filha, então isso não passou pela minha cabeça. E foi graças a essa filha que eu tô hoje aqui, né? Porque eu era enfermeira e UTI neonatal. Você lembra disso? 10 anos, meu marido médico de UTI. E eu fiz nutrição tentando ajudar minha filha a sobreviver, que tinha uma síndrome rara, que na época a gente não sabia o que era, só foi descobrir um ano depois que ela faleceu, mas era visível que ela tinha uma dificuldade enorme de nutrir. Ela faleceu de um processo de desnutrição, acabou internando, a 7ª internação da vida dela, pegou uma infecção, enfim. Então ela viveu 1 ano, 3 meses e 15 dias. Foi essa filha que transformou minha vida, porque assim, todo o bem que eu quis fazer para ela, eu acho que esse bem se volta. Assim. E quando a Marina morreu, que eu já estava na metade da faculdade, estudando para tentar ajudar a Marina a sobreviver, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu já tinha perdido meu emprego injustamente, eu era professora universitária, mas eu tinha uma filha doente, então eu não era mais aquela profissional, eu tinha, às vezes, ela estava na UTI. Então, injustamente, perdi tudo. E quando a Marina tinha 1 ano, 3 meses e 15 dias, ela faleceu. E aí meu marido falou para mim, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tinha uma UTI montada em casa, eu tinha perdido meu emprego, eu tinha perdido tudo, e eu estudava por causa dela. Ele falou, você vai ser a nutricionista que você buscou para nossa filha e não encontrou. Porque a gente queria alguém que pensasse fora da caixinha, que não colocasse a nossa filha só num protocolo. Ah, ela não come, ela tem gastrostomia, isso, aquilo, então o conduta é essa. Mas com ela não funcionava. E eu aprendi, Kelly, dediquei a minha vida. Eu falo que Deus tirou dos meus olhos uma lente chamada Marina e colocou das outras Andréas e das outras Marinas. E é uma missão muito linda. A nutrição materno-infantil me trouxe tudo isso. E é um grande presente. 1000 vezes eu viveria tudo outra vez. Eu sou muito grata a Marina, a Deus. E eu acho que não há vitória sem lutas. Com certeza tem muitas pessoas aí que passam por muitas lutas. Nada é só ruim ou só difícil. Se eu não tivesse vivido esse amor, talvez eu não tivesse aqui, estivesse lá dando plantão ainda, como antigamente. Esse amor me transformou, né? E é um amor que alcança milhares de mães hoje, através das minhas redes sociais, do meu trabalho, dos meus livros. Milhares de profissionais, porque hoje eu ensino profissionais a terem essa visão humana e pensar fora da caixinha. Eu tenho uma pós-nutrição materno-infantil para pediatras e nutricionistas, que graças a Deus é um sucesso, que eu ensino eles a pensarem diferente, porque comigo pensaram assim. E não tem que ser assim, cada criança é único. Não é porque essa criança tem um diagnóstico que ela tem que ser colocada naquele modelo. É isso que eu tento ensinar, é essa mensagem que eu tento levar para todo mundo. Eu sou muito feliz com essa história, muito. Beijo, meu amor. Beijo Estou pra sempre aqui. todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, beijo.